Olá, hoje é dia 22 de setembro de 2020. Meu nome é Rodrigo e eu estou na Chácara Viver, localizada em Minas Gerais. E hoje eu quero mostrar para vocês como que está o pomar. Tá no final do período de seca e já tem algumas semanas que eu não faço nenhum vídeo aqui dentro. Então eu vou mostrar para vocês como que ele passou esse período de seca, como que estão as plantas, se tem algo diferente aqui no espaço. Então, aqui na região, o auge do período seco é de setembro para outubro. Como esses dias o tempo está virando para a chuva, inclusive choveu em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Quando chove ali numa parte de São Paulo, uns 2, 3 dias depois costuma chover aqui. O tempo está para chuva, né? Nublou de ontem para hoje, sendo que o céu estava limpo, sem nuvem nenhuma. Então eu resolvi fazer esse vídeo agora para mostrar como que está o pomar nesse período de seca, né? Mas esse ano foi uma seca mais branda do que os anos anteriores. Principalmente o ano que eu comecei a plantar aqui, 2016, teve uma seca bem severa, né? O capim estava cinza, não tinha nenhuma tonalidade de verde. E dentro do pomar esse ano já dá para ver, né? Que está meio amarelado, mas ainda conserva aí uma cor verde. Também tem um detalhe aqui, que foi a roçada que eu fiz logo no final do período de chuva, que também ia garantir, né, a sobrevivência desse capim por um período um pouco maior, porque foi criada uma cobertura, né, no solo, que ajudou a segurar a umidade um pouco, né, proteger a raiz do capim. Então, mesmo com a seca um pouco mais severa, que é o comum aqui da região, né, eu ainda ia ter uma tonalidade aqui quase verde de capim, por causa desse manejo que eu fiz. Até vou mostrar a parte aqui onde a criação anda, que dá para notar que tem uma diferença, né? Que aqui é uma área que está protegida, só eu que circulo aqui dentro e já tem alguns anos que eu estou trabalhando aqui dentro dessa área. Então o solo aqui já está com uma condição um pouco melhor, né, do que o resto do terreno. Tá? Acabar de chegar aqui em cima só para mostrar melhor para vocês. Bom, tô chegando próximo aqui da cerca e já dá, eu creio que já dá para notar uma diferença, né? Aqui é uma tonalidade bem mais cinza e aqui dentro ainda tem uma tonalidade verde mais forte, né? Mostrando aqui de novo só para comparar. Eu creio que é perceptível a diferença, e essa questão do verde ela é importante o seguinte, que é informação de vida para o sistema como um todo. Como aqui eu tento trabalhar com os processos da natureza, aqui é um pomar agroflorestal, agroecológico, né, que eu estou tentando implantar. Agroflorestal porque eu estou tentando usar aqui princípios da natureza, que é consociar plantas nativas com exóticas, né, frutíferas com madeiras, diversificar, ter o máximo de espécie aqui para elas trabalharem em conjunto e daqui a um tempo alcançar o equilíbrio natural. Eu ainda estou começando aqui o espaço, apesar que já tem um tempo que eu planto, mas eu ainda não consegui engatilhar bem aqui a formação do pomar, apesar que eu já tenho bastante coisa plantada, mas ainda está no estágio inicial. Tá? E mesmo essa área aqui de cima, que eu nunca rocei, né, daqui para cima eu não rocei ainda, dá para perceber que o capim, né, tem uma tonalidade aí mais verde. Então só de você não ter criação andando no terreno, já muda bastante a característica do local. Então vou descer aqui, que é onde eu tenho maior concentração de plantas, né, a parte ali no terreno dessa área que eu cerquei para plantar, que está com a condição um pouco melhor, para mostrar as plantas. Feijão andu, ele está com semente, alguns, mas eu já recolhi para fazer um plantio. Assim que começar a chover, eu devo reforçar o plantio do feijão andu, que é uma espécie que eu uso muito aqui para sombra, para cobertura do solo, para comer, né? O feijão andu também é comestível. Isso aqui é um pé de manga palmer. Ele deu flor, eu vou eliminar essas hastes florais, porque o foco desse pé aqui tem que ser crescer. Ele não tem estrutura para aguentar a manga ainda, né? É um pé novo, enxertado. Então, se eu deixar essas flores aí no momento, elas vão só roubar a energia desse pé. Então
Então, assim que possível, eu vou vir aqui cortar, né, essas hastes florais. Eu entro aqui embaixo mesmo, próximo às folhas, e faço o corte. Dando sequência aqui, tem algumas nativas que eu estou deixando desenvolver e elas já conseguiram um porte até interessante. Tá? Eu não sei que árvore é essa, se eu não me engano, algumas pessoas chamam ela de ipê cascudo, só que a flor dela não parece com ipê. Vou até esperar ela desenvolver mais para ter certeza. Tem uma também que nasce muito aqui, que é essa árvorezinha aqui, que eu também não sei o nome. Eu estou tentando ver se eu consigo um biólogo para vir aqui me ajudar a identificar essas espécies. Essa aqui é a mesma que tem ali atrás. Tem o pé de ingá aqui que voltou a desenvolver. Há uns 2 anos atrás entrou algumas vacas aqui e comeu as folhas de todas as plantas, né? Inclusive desse ingá. E ele parou de desenvolver. Soltou folhas novas, mas parou de desenvolver. Aí agora ele voltou a desenvolver, esticou bem aí nos últimos 2 meses. O pomar aqui, de modo geral, ele ainda precisa de muito cuidado, mas tem bastante planta aqui, né? Igual tem esse pé de abacate, tem as bananeiras espalhadas aí. Um detalhe da bananeira é que aqui onde eu estou plantando, nesse período de seca, elas chegam até a encolher. Não sei se alguém já observou isso, né? Que normalmente a gente espera que as plantas cresçam, né? Mas acho que é uma característica específica da bananeira, até porque ela não tem caule, né? É um pseudocaule que é formado pelas próprias folhas. Então, como é às vezes uma época muito seca, ela perde o porte. Eu já vi que algumas bananeiras minhas aqui chegam a diminuir de tamanho na seca. E eu estou tendo muita dificuldade em formar a torceira de banana aqui por causa do solo, que ainda não está muito favorável, a parte alta do terreno, que não está retendo muita umidade. Mas esse ano, pela primeira vez, eu consegui manter acumulado capim no pé das plantas. Porque os outros anos todos, galinha vinha, se escava. No início eu não tinha volume suficiente de matéria orgânica para manter na linha. Então esse foi o primeiro ano que eu consegui. Isso também com certeza ajudou, porque apesar do auge da seca aí, a gente vê que as plantas estão com a tonalidade verde até bonita, né? Isso aqui é um pezinho de amendoim de árvore, se eu não me engano, tem outros nomes também. Tá com a coloração bonita a folha. As bananeiras estão um pouco mais sentidas, né? Mas elas chegavam essa época, algumas até sem folha praticamente, de tão seco que é. Vindo aqui para baixo, eu mencionei que a condição das plantas aqui é um pouco melhor. Até na bananeira a gente nota, né, a tonalidade verde mais bonita, mais escura. Aqui a mesma coisa, né? Tem um pé de manga aqui, tá bonito também, bem desenvolvido. Ele cresceu bastante esse ano. Ele tinha de 30 a 40 centímetros no final do ano passado e já está com quase 2 metros de altura aí, deve estar com 1,80 mais ou menos, então ele desenvolveu bem. Né? Então aqui o pomar, de modo geral, esse ano passou mais tranquilo que os outros. Lembrando que eu não aguei. Ano passado e esse, eu não aguei no período de seca. Antes eu ficava aguando, vinha com balde, já pus fita de irrigação, né? Sempre busquei formas de manter aguado aqui, mas depois eu raciocinei. Eu tenho que deixar as plantas se adaptarem ao meu espaço. É lógico que no início ali do plantio, se eu plantar na época da seca, eu sou obrigado a ir aguando elas. Mas agora eu planto sempre no início das chuvas, deixo, né, elas desenvolver bem a raiz nesse período, e chegou a seca, se ela estiver pronta, ela vai permanecer. Se não tiver, infelizmente eu vou perder. Mas, curiosamente, esse ano eu só perdi 2 mudas aqui de mamão. Talvez elas até recuperem, mas aqui eu tenho muita dificuldade de desenvolver mamão, né? Já plantei diversas vezes, elas sempre que chega na seca aqui morrem, mesmo eu aguando, que essas 2 mudinhas de mamão, de vez em quando eu vinha e aguava, não era diário, mas eu aguava, e mesmo assim elas não estão, elas estão com o tipo que vão morrer, que começou a secar o caule. Eu vou arredar a folha de uma das linhas aqui e cavar, para a gente ver como que está a situação do solo. Se ele está extremamente seco, como o resto, esse trecho aqui que está descoberto, por exemplo, está bem seco.
Aí eu vou tirar as folhas num trecho qualquer aqui das linhas para a gente conferir a situação do solo. Escolhi um trecho aqui que está um pouco mais coberto. Eu mesmo não sei a situação desse solo, vou descobrir agora. Não estou metendo a mão aqui, gente, porque algumas cobras gostam de esconder nessas folhas. Tem umas formigas pretinhas também que faz ninho aqui dentro e a mordida delas é bem doída, tá? Então, primeira coisa que eu estou observando aqui é a cor do solo. É um solo mais escuro do que aquele outro que eu mostrei, que é vermelho, sendo que aqui a característica dele é ser todo vermelho. Mas aqui é um lugar que já está com um pouco de matéria orgânica, que é no pé das plantas, então está um solo mais escuro. Com o próprio toco, eu estou conseguindo cavar um pouco aqui, então ele já não está tão compactado igual o resto ali do terreno, que já é um lugar que tem bichinhos trabalhando, né? Minhoca, outros insetos. Então olha só, é uma terra que você vê que tem uma característica já diferente daquela outra, né? Que vermelha, queimada, você vê que não tem vida nenhuma ali. Essa aqui até começa a formar um pouco de grumo já. É uma terra que não está molhada, mas também não está extremamente seca. Então aí a questão que eu falo aqui, né, e sempre indiquei até canal de outras pessoas, falando aí dos processos da natureza, de fazer uma boa cobertura do solo, deixar matéria orgânica para as plantas. Isso, né, não precisa de ficar adubando. A questão é que tem nutrientes disponíveis no solo. Só que é necessário ter vida nesse solo para disponibilizar esses nutrientes. São os micro-organismos, esses bichinhos, essa vida microscópica é que disponibiliza esses nutrientes para a planta e deixa o solo mais fofo, para a raiz desenvolver melhor, alcançar uma área maior, né, e conseguir buscar mais nutrientes. Bom, gente, então quem achou interessante aí a questão do pomar, apesar que ele ainda está bem modesto, eu comecei a entender melhor como funcionam os processos aqui, a entender meu espaço. Eu tive que recuar um pouco, deixar de plantar para primeiro entender como que é a questão das minhas plantas aqui que já tem hoje, fazer elas recuperarem, ganhar força, dedicar a elas. E agora que elas estão começando a desenvolver, eu posso já pensar talvez em implantar alguma coisa mais em parceria com elas, né? Fazer algum consórcio mais em volta das próprias plantas que eu já tenho aqui. Algumas culturas aí de ciclo rápido, para colher, ter alguma coisa e também para ajudar a desenvolver o que já tem aqui hoje. Quem achou interessante, deixar o joinha, compartilhar, né? Se por um acaso não for inscrito ainda, se inscrever, marcar a notificação para receber os próximos vídeos aqui do canal e acompanhar a formação da chácara. Então é isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Até um próximo vídeo e um abraço.